Sejam bem-vindos a mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sabemos o momento em que estará nos assistindo, nos acompanhando em mais esta jornada. Comigo aqui, Anderson Seiler e Roger Valduga. Senhores, bora? Por favor, Roger. Vamos, prontos para mais um encontro, debate, conversa, prosa, mais um episódio. Sejam Toró de bem-vindos. Parpite, né? Vários jargões que a gente pode utilizar aqui para os assuntos que nós trazemos. Anderson Seiler, o que temos hoje? Então, boa noite, boa tarde, sei lá. Seja bem-vindo. Pronto, mais fácil. Ao episódio 7. Então já estamos no Sim. sétimo episódio. E nós vamos falar de um assunto que criou uma polêmica interna no grupo aqui, teve até veto, mas não vetaram, que é acreditar nos falsos gurus da internet, né? E aí? E nós, será que nós somos falsos gurus? Como é isso? Estamos na internet? Somos gurus também? Como que é isso? Eu boto até o óculos para parecer mais intelectual. Eu tenho a barba para parecer até um pouco mais sério. Pois Nossa é, pois confiança. sim. As armas de persuasão. Quais são as armas que os gurus utilizam? Como que eles conseguem fazer com que milhares, centenas de milhares de pessoas os sigam seus conselhos? De onde que veio isso? Algumas postagens de internet e uma delas nós vimos uma que trazia justamente esse tópico, né? A gente viu aqui um post de Cíntia Chagas falando uma caixinha, um conselho sobre a internet. Então vamos começar com esse, senhores, o que vocês acham? Por favor. Foi o Então que vamos embora. causou aqui todo o alvoroço. Sim, sim, vamos lá. Parem de acreditar nos gurus da internet. E aí? Sim, né? Porque guru, como que a gente vai saber o quanto quem está atrás da câmera, o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é uma encenação, o quanto daquilo é uma indução, o quanto daquilo é um movimento utilizando técnicas diversas para que você acredite, siga, compartilhe, pague por algo. Se nem os gurus reais, antes, nos primórdios, antes da internet, já tinham que se desconfiar, imagina agora. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? Que não basta a pessoa, né, trazer toda uma encenação, agora tem um auxílio de uma máquina, de uma, enfim, né? Tem o auxílio artificial que acaba, querendo ou não, trazendo muito mais ferramenta, né, para esses ditos gurus. E aí, como nós estávamos na conversa prévia aqui, né? Ah, mas e vocês que ficam falando aí de terapia, então com esse grupinho, com esse podcast, com esse canal, né? Falando aí o que vocês pensam com essas teorias mirabolantes e tal. Vocês não são guru? O que é Né? ser um guru? Né? Eita, É aí que está, exato esse ponto do que é ser um guru. Para contextualizar o pessoal um pouquinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler a caixinha como um todo e a gente desdobra ela. Então a caixinha é assim: aparece um conselho sobre a internet, né? Ou seja, alguém mandou isso para ela dar um conselho sobre a internet.
abre aspas, parem de seguir os gurus de internet. Eles apenas são homens persuasivos que vendem pseudo-virtudes. Veja como sou um bom pai, como cuido da minha mulher, como sou cristão, como sou equilibrado. Tudo mentira. E as pessoas corroboram o discurso deles porque vem o dinheiro entrar. Vocês caem direitinho. A única coisa que eles podem ensinar é a vocês como são os 7 passos para tirar dinheiro de trouxas. Fecha aspas. Então, essa foi a caixinha, né, que a gente decidiu trazer aqui hoje, mas não especificamente por ela, mas a questão dos gurus da internet. Que existe hoje um movimento que, assim, tudo é bom e nada é bom ao mesmo tempo. Tudo depende da forma como que você utiliza a ferramenta. Uma cadeira ela é excelente para você sentar, para você descansar, para você relaxar. Mas se você pegar a cadeira e der na cabeça do coleguinha, né? Então, Igual nas eleições. então tudo depende de como você está utilizando Da determinada ferramenta. determinado item, vamos chamar assim, de ferramenta, determinado item. Intenção. Aí é que está o ponto. Não, concordo com você. Até porque, assim, primeiro, né, quem se intitula guru, quem se intitula o dono do saber ou o dono da verdade, já tem que desconfiar. Porque nem Jesus, que é Jesus, era o dono da verdade, né? Você pode ver que ele não brigava pela verdade, ele brigava pelo propósito dele, mas não pela verdade. Então, o cara que é dono da verdade, o cara que se intitula dono da verdade, o dono do saber, você já tem um passo atrás. Principalmente quando o cara te promete algo mirabolante, né? Vou trazer seu amor em 7 dias. Vou te fazer ganhar 20 mil em 30 dias. Vou fazer você sair, sabe, do zero absoluto para 1 milhão em 60. Calma, vamos lá. Toda esmola, quando é demais, o santo desconfia, né? Mas eles aproveitam disso porque eles sabem onde há dor, né? Onde há dor, onde toca e dói. Então eles utilizam dessas vulnerabilidades, dessas brechas, para conseguir ali crescer, para conseguir gerar autoridade, conseguir gerar notoriedade. E as pessoas, tem pessoas que vão conseguir? Tem, tem pessoas que vão, de repente, ali, de 1.000, 10, vão conseguir, vão. Só que essas 10 aí, para ele, vão virar case de sucesso. E ele vai jogar essas 10 o tempo inteiro falando, eles conseguiram, eles conseguiram. Só que para cada 10, 990 capotam. Mas Estão ninguém olha para quem frustrados, né? capota. Olha para quem tem sucesso. Ninguém olha para quem tropeçou, olha só para quem tem sucesso. E as pessoas se levam ao engano, né? E é aquele 1%, né? Aquele 1% que vai dar certo em qualquer negócio. Indiferente se o cara é guru, se o cara não é guru, se o cara é mecânico, se o cara é borracheiro, se o cara é pedreiro, né? Vai ter aquele 1% que o cara pode ser o pior pedreiro do mundo. Vai ter aquele, né? O cara vai construir 100 casas. Vai ter uma casa que vai ficar boa. É exatamente esse ponto, de que o que realmente, né, nós aqui podemos trazer de informação para corroborar ou até para discordar da querida Cíntia Chaves. Pois é, porque assim, quando ela fala, né, eles são apenas homens persuasivos que vendem pseudo-virtudes,
E ela traz alguns exemplos, né? Como eu sou um bom pai, como eu cuido da minha mulher, como eu sou cristão, como eu sou equilibrado, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Porque são. Porque né, qualquer pessoa que ela vem aqui na rede se intitulando XYZ com uma intenção, aqui eu estou falando de intenção, tá? A Sim, intenção, sim. né, quando ela é desvirtuada no sentido de você buscar pessoas que estão com determinada dor, necessidade específica, então você que estuda um pouco sobre determinado assunto, você vai saber persuadir aquele rol de pessoas em determinado aspecto. E elas vão seguir, elas vão fazer, elas vão pagar por aquilo, porque elas estão, na sua grande maioria, passando por uma grande aflição. E muitas vezes aquela pode ser a tábua de salvação que a pessoa fala: nossa, é minha última esperança para eu tentar resolver. Algumas vão conseguir maravilhoso, porque sim, existem os cases de sucesso. Porque se não existisse, o cara, em pouco tempo, ele iria naufragar. Né? Então, assim, a gente sabe que existem os cases de sucesso. Mas como foi o Anderson falou, trouxe muito bem, 10%, 20% consegue, talvez alguns um pouco mais, 30% de forma bem, né, bem expressiva, de 30% consegue efetivamente seguir os 7 passos, como ela menciona aqui, e conseguir sair do zero para alguma coisa. Isso é sensacional, porque está ajudando as pessoas. Agora, o ponto que a gente quer trazer, explorar aqui um pouco, é aqueles que a gente vê nitidamente que é uma persuasão assim não tão interessante, porque até nas religiões é importante, né, a gente prestar atenção da fé que não é cega, ou seja, questionar, pô, mas será que faz sentido isso mesmo? Então é esse o ponto que a gente quer trazer, que a gente vai explorar aqui hoje, né? O quanto tem as pessoas que realmente estão ajudando milhares de pessoas, que a gente sabe que tem muita gente boa que já ajudou assim milhares e milhares de pessoas. Sim, existem. Existem. E existem aqueles outros, como o Roger falou, ele ajuda ali meia dúzia e vai ser sempre o meia dúzia que vai estar aparecendo em voga aqui, ó, a galera eles estão conseguindo cada vez mais, mas e o restante? Que não conseguiu nada e está mais frustrado ainda. Gastou um dinheiro, muitas vezes um dinheiro que estava contado para determinada coisa, não conseguiu, porque é um movimento superficial ou um movimento tão Uhum. profundo quanto um pires. Não, se a gente parar para olhar, tem uma coisa, vou citar o Paulo Pimon aqui, porque é uma das coisas que ele fala, né, que até tem uma relação sistêmica. Sim, Quando vem alguém querendo te ajudar a fazer algo, foge, foge. Porque quem ajuda tira a força de quem precisa seguir em frente, né? Então, a maior parte desses gurus, eles já vêm com fórmula pronta, eles já vêm com, olha, vou te dar isso, se você seguir o que eu tô te falando, você vai conseguir. Olha, se você fizer o que eu tô mandando você fazer, então, sabe, eles já vêm com a fórmula pronta. Eles já vêm com tudo mastigado para você. Só que realmente funciona para você. Pode ser que para algumas pessoas, como a gente trouxe aqui, funcione. Mas para você, será que funciona? Porque é uma coisa que o Paulo sempre fala: quem ajuda é aquele que ajuda de longe. É aquele que não te promete nada. É o cara que vai falar assim: ó, vou te ajudar. Mas é o seguinte, você vai ter que fazer. Eu só vou te dar o apoio. Porque de longe, você não tira a força daquele que precisa seguir em frente. E quando ele olha para trás, você só fala: não, continua. Ó, pode ir por aqui ou por ali, mas continua. Então, sabe, você dá força para que ele continue, ele vai tropeçar, ele vai cair, vai levantar, mas ele vai construir algo real, algo dele, feito por ele, com as dicas daquele que estava lá atrás. Agora, quando vem esses gurus com tudo mastigado, desconfia, porque eles vão mascarar vários problemas, eles vão mascarar várias dificuldades e vão dificultar a tua visão das tuas vulnerabilidades no início do processo. Só que a hora que você for caminhar sozinho, é um alçapão. Você tá caminhando no tapete, de repente você pisa em um buraco. Você fala, cara, mas ele me ensinou tudo e agora não tá dando mais nada certo. Sim, porque ele só maquiou algo que te fez não olhar porque era para ser visto, né? Querendo ou não, também por nós sermos, né, da,
área da terapia, a gente também tem um pouco de conhecimento dessa área, a gente entende um pouco e a gente sabe que tem técnicas e técnicas. Tem técnicas de alto impacto, que no Uhum. primeiro momento vão te fazer dar um up muito grande, só que aí, como o Anderson colocou, depois desse up muito grande, não vai ter o passo seguinte, se não tiver bem estruturado, vai cair, né? Vai ser um pico e daí depois vai ser ladeira abaixo. Por quê? Porque não estruturou, porque não deu a base, né? Então, não tem que ter realmente esse cuidado, tem que abrir o olho para isso, porque se tu não tiver todo um trabalho executado com começo, meio e fim, né? O pa... Porque por mais que essas pessoas deem o passo a passo, às vezes é realmente isso. É o passo a passo, mas é 10. Tá, e o 11, né? Qual é o 11º passo que eu vou dar? E o 12º? E o 28º? Então, tem técnicas e técnicas. E é ter esse cuidado, né? Para qual, para onde olhar? Para esse cara que está prometendo algo que vai revolucionar a tua vida. Ah, é o que meus pacientes, é o que mais de um paciente meu me falou aqui no meu consultório. Cara, o último que fez milagre foi crucificado. É isso aí. Porque quando Não, a e se gente. você olha, Manda lá, se Anderson, manda você lá. olhar, é, a gente está falando aqui de guru, a gente está falando aqui de gurus em relação a dinheiro, mas para olhar também, porque hoje é guru de tudo. Fitness, muitos. Ah, perca a barriga em 15 dias. Ah, você tem 40 anos, faça exercício em casa que você vai ficar seco. Digamos. Aí você olha pro cara, o cara bolado. Só, peraí, né? Mas as pessoas acreditam. Aí você tem caras na parte ali espiritual também, prometendo várias coisas na parte espiritual. Não, vamos fazer isso, fazer aquilo que vai tirar isso de você, vai fazer aquilo, sua dor vai sumir, sua vida vai melhorar. Então, sabe, hoje o mundo ele tá cheio de promessas. Tá cheio de promessas. Só que aí que a gente tem que olhar, né? Analisar cada promessa, analisar cada uma delas e ver se realmente faz sentido o que aquela promessa fala para você. Porque, na verdade, quem ajuda de verdade não promete nada. Ele promete que a ajuda dele vai te ajudar a chegar em algum lugar. Algum lugar você vai chegar. Que você vai chegar, não ele vai te levar. Você vai chegar. Então ele não te promete nada e te entrega tudo que ele tem. Agora, quando o cara promete demais, tipo, olha, vamos aí, 15 dias você vai estar fininho. Bom, legal. Vamos. Nem craque deixa o cara fininho em 15 dias. Então, porque quando a gente explora um pouco mais disso, vamos pegar esse exemplo, né? Ah, em 7 dias faça tal coisa, né? Os 10 passos, né, que a gente estava falando, depois no 11º. Um deles que vai ter, porque a pessoa, ela querendo ser grande nas redes sociais, o que que ela vai ter? Ela vai ter que pegar, colocar a cara aqui no vídeo igual a gente está colocando e se expor. E se a pessoa ela tem uma lealdade ou uma crença limitante muito forte, que ela não consegue fazer isso, ela vai travar ali. Aí o que que vai vir? Ah, não, mas é porque você não seguiu os 10 passos, então por isso que você não conseguiu. Mas é porque a pessoa ela tem uma questão mais profunda do que um pires e ela não consegue ir em frente. Então não A pode. Então individualidade, né? exato. Então quando a gente fala, quando a gente vem trazer aqui a nossa perspectiva do que a gente estuda, do que a gente faz, o nosso trabalho ele é individual, em escutando cada pessoa com a sua questão.
De forma alguma, em algum momento, a gente promete cura mágica ou transformação instantânea. Porque é um processo, é uma jornada. E é uma jornada que muitas vezes demora tempo para a pessoa ela poder ter a força do primeiro movimento de querer olhar e depois ir enfrentando cada uma das suas sombras, cada uma das suas dificuldades. E aí ela tem uma pessoa que ela vai poder contar e a gente vai escutar a vulnerabilidade para que ela possa dar o próximo passo. Não é só simplesmente aqui, segue aqui minha cartilha e vai, qualquer coisa você me chama. Não é assim. Não é simples assim. Nunca. Nem E aí, nada é simples, né? É, se você for fazer terapia, psicoterapia ou psicanálise, não é simples. E nem um psicólogo, nem um psicanalista vai olhar para você e falar, olha, em 10 sessões eu vou conseguir curar teus traumas, curar. Não. Até porque cada vez que você começa sempre pela superfície. E aquilo vai se aprofundando. Você vai tirando da frente os mais leves, aí vai vindo os moderados, até chegar no profundo. Isso demora. E também vai, como você trouxe, vai depender se a pessoa está disposta ou não. E até mesmo a constelação. Tem muita gente aí que, a constelação mudou minha vida. Não, a constelação não mudou nada. Quem mudou sua vida foi você. Até porque nós sabemos que a constelação ela só mostra aquilo que é necessário. E ela não faz nada por você. Você é quem faz com aquilo que ela te mostra. Ela te mostra o que precisa ser visto. Você pode até fazer um movimento ali, mas a maior parte do movimento é teu. Então, como você trouxe, não existe 10 passos para a felicidade, 10 passos para a riqueza. Não. Existe um, pode existir um caminho que você possa seguir que te alivia um trecho do percurso. Mas o restante é individual. Cada jornada é uma jornada. enquanto você estava falando, Anderson, lembrei, não sei se já foi aqui num dos nossos episódios ou se tem, ou se foi um vídeo teu, né, no teu perfil, em que tu fala realmente isso, que o, o trajeto, né, o caminho que tu percorre para uma terapia, para um treinamento físico, né, para se desenvolver, cara, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser penoso. Tu vai ter que olhar para as tuas, para os teus defeitos, para os teus traumas, para os teus bloqueios, para os padrões que tu segue, e tu vai ter que olhar para isso, e tu vai ter que entender, e tu vai ter que fazer diferente. Então, essa história de, não, faço, resolvo, vou melhorar. É o que é o que eu comento com meus pacientes. O pessoal chega aqui e diz: não, porque tu vai curar a minha dor. Eu digo, cara, sinto muito, não sou eu que vou curar a tua dor. Eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar no teu processo. Eu vou aliviar a tensão da tua musculatura, eu vou soltar os teus bloqueios articulares, eu vou liberar tuas tensões faciais, eu vou mostrar para ti qual é o fundo emocional que está envolvido na história. Mas entra aquele ponto, cara, se tu não mudar, se tu não for fazer um alongamento, se tu não for fazer uma atividade física, se tu não melhorar a alimentação, se tu não tomar água, não vai mudar. Então, né, não tem nenhuma varinha mágica que vai fazer o pirilim-pim-pim. E uma outra, se a gente for pegar, vamos pegar uma outra vertente. Aí pegar os 10 passos de novo. É a pessoa começou e tal, grave o vídeo. A pessoa já é mais cara de pau, mais desinibida, vai, grava e tal, não sei o que. E a pessoa começa a ganhar dinheiro. Sensacional, olha que maravilhoso. A pessoa começou a ganhar dinheiro. Só que ela tem, que ela não sabe até então, uma questão, um teto.
inconsciente de crença de que ela não pode ganhar mais do que X, porque na família dela ninguém nunca ganhou mais do que aquilo. O que que vai acontecer quando ela bater aquele teto? Volta. Aí o que que pode ainda ficar pior? Aí a pessoa vai e começa de novo, porque é um ciclo, né? Ela começa de novo, vai, bate no teto, volta, bate no teto, volta. Pô, mas eu tô seguindo o método, eu tô fazendo tudo. Ah, não, o problema é seu, você que não consegue. Porque existem muitas facetas cada uma das coisas. Como o Anderson falou, são camadas, são etapas, são processos. Você começa limpando. Eu faço uma analogia que ó, é como descascar uma cebola, só que a cebola do Outback, que é desse tamanho. Então, assim, são camadas e camadas. Tem assunto que a pessoa, quando a pessoa vem constelar ela constela conosco, ela no dia seguinte ela tá decola, vai e tal. Por quê? Porque ela viu o que ela precisava ver, ela ressignificou aquilo, colocou um novo lugar, né? Um novo sentimento naquele lugar e ela seguiu a vida, ela fez o que precisava fazer que antes ela não conseguia. E ela passa a ter sucesso naquilo que ela não conseguia ter. É aí que está a solução. Teve mágica? Não, não teve mágica. Começou com um desconforto, esse desconforto que levou à busca de uma solução, e a solução foi encontrada através desse caminho, porque existem vários caminhos, várias terapias sensacionais que ajudam em todos os processos. Querendo Então, ou não, né? então quando a gente pega esse texto para trazer para vocês hoje, né, algumas das facetas que podem ocorrer por trás disso, daqueles outros 70% que não conseguem atingir o sucesso seguindo a fórmula mágica, é porque tem mais coisa do que somente aquilo oculto. Somente aquilo do inconsciente, né? Então, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai, né, direcionar a sua vida. Você vai dizer que foi destino, foi acaso ou foi azar. Né? Seja a denominação que você vai dar para isso. E querendo ou não, também tem a individualidade, né? Cada ser vai agir e reagir de uma forma. Então, às vezes, o que é bom para ti não vai ser bom para mim. Às vezes, os 10 passos que para ti foram os 10 passos ideais, perfeitos, que fez tu prosperar, que fez tu enriquecer, ter uma vida saudável e ter uma família linda, cara, talvez os 10 passos não vão ser os mesmos que os meus 10 passos. Porque as tuas experiências foram diferentes das minhas. E aí também entra, a gente pode também já aprofundar um pouco mais na questão do que a querida Cíntia Chagas comentou, né? Das experiências de cada um. Porque ela trouxe ali nesse texto uma experiência dela que pesou a mão. Muito provável, muito provável, em algum nível. Até ela traz aqui, ó, seguindo um pouquinho mais do texto aqui, só relembrando, né, que ela fala tudo mentira e as esposas corroboram o discurso deles porque vem o dinheiro entrar. E a contrapartida daqueles casais que realmente existe uma esposa, mas que a esposa está ajudando o cara a chegar onde precisa chegar, com a intuição feminina aguçada que elas têm, orienta o cara, fala, cara, vai por aqui que vai dar legal. E o cara, com a força, com o ímpeto do masculino de vir aqui fazer o que precisa fazer, dá a cara a tapa e traz a mensagem que ela orientou ele lá que seria o melhor dos caminhos a serem feitos e o negócio dá certo. É uma parceria. Então não é que só existe o lado também. Eu concordo com ela que deve ter muito disso, a gente sabe que tem, né? A gente até conhece alguns que são assim. É cada um, qual que é a intenção que está por trás? Então, aqui, eu concordo com ela quando ela fala isso, porque o texto dela aqui faz muito sentido. E como o Roger falou,
talvez ela está trazendo aqui uma experiência própria de algo que pesou a mão e gera, né, esteja gerando um desconforto em algum nível. Porque isso existe, mas existe também aquelas que ajudam pra caramba. Né? Nós três aqui, né, nós temos relacionamentos. E quanto as nossas parceiras não nos ajudam? Sim, Ah, mas vocês são gurus de internet? Não, a gente não é, porque a gente não vive disso. A gente, muito pelo contrário, a gente vem aqui trazer para as pessoas é, que é possível trazer uma nova perspectiva para a sua dor. sim. Sem E solução esse é o maior mágica. cuidado. Sem um E esse é o maior intensivo de final de cuidado. semana que vem aqui que a gente vai, né? Fazer aqui Mas, subir alguma coisa aqui, né? Por 3 dias aqui, passando perrengue, e vai estar com a sua vida toda resolvida. E tá tudo bem, mas não é simples assim. e esse é uma das coisas que eu tomo mais cuidado dentro do conteúdo do meu Instagram, né? Porque eu trabalho com terapia e eu tenho meus projetos, mas esse é dos maiores são detalhes que eu tomo cuidado, que eu nunca prometo nada. O que eu trago são reflexões, o que eu trago são possibilidades. Eu nunca, porque assim, é muito fácil chegar e prometer algo. Porque prometer é fácil. Ah, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Só que assim, quando você coloca o prometo, você gera no outro uma expectativa. E você nunca sabe o que se passa na vida do outro. Então, para uns, a sua promessa pode ser que a expectativa dele não seja tão alta. E qualquer coisa que ele atingir, para ele é ótimo. Agora, você pega uma pessoa que está num momento de vida bem difícil, que a expectativa dela ela vai lá em cima, porque ela precisa ser salva. E aquilo não vem como ela espera, você pode prejudicar a vida dessa pessoa. E prejudicar muito. Então, assim, primeiro que não existe guru em nada, né? O que existe são pessoas comuns, que têm vivências, que têm conhecimentos, que podem ajudar pessoas a saírem de um estado que eles teve um dia, né? Então, sempre olhar para as pessoas não como deuses, porque as pessoas às vezes olham para a internet e vê esses caras super conceituados e tratam os caras como se eles fossem semideuses, né? Nossa, olha o cara, eu fui na palestra dele e minha vida mudou. Ele falou duas palavras e agora. Não, calma, amigo. Vamos lá. Segura a ansiedade aí, né? Olhe para eles como pessoas que chegaram e tiveram sucesso, sim, mas não são semideuses, são pessoas comuns comuns, que acharam um nicho, que acharam um caminho, erraram e acertaram até chegar no resultado. Então, tome cuidado, porque muitas vezes o cara nem se intitula guru, mas as pessoas o colocam nesse lugar porque, assim, os resultados que ele teve foram marcantes e as pessoas o colocam como guru. E às vezes ele nem quer ser intitulado assim. As pessoas, às vezes ele nem quer. Às vezes o produto que ele vende nem é para ajudar nesse sentido de, ó, vou tirar você da pobreza e colocar. Não, mas o produto dele é um produto que vai te abrir o olho para um caminho. Mas as pessoas que necessitam de semideuses aí, porque acho que conexão com Deus é um pouco mais distante, Deus demanda um pouco mais de trabalho para conquistar as coisas. Então, esses semideuses que a gente intitula é como se eles fossem nos ajudar a encurtar esse caminho que Deus nos manda caminhar, sabe? E as pessoas estão carentes, precisam ali de alguém de poder, de fala, poder de acolhimento. E elas intitulam e muitos se aproveitam disso. E muitos se aproveitam. Muitos abraçam isso, eu sou guru mesmo. Vem comigo. E aí você vê aí milhares e milhares de pessoas seguindo. Você pega aí, você vê as maiores tragédias do mundo em cima de gurus, porque as pessoas acreditavam que o cara era um semideus e foram para acampamentos, enfim, e várias tragédias em cima disso. Então, o que a gente tem que sempre olhar são pessoas comuns. São pessoas Isso. comuns, com vidas comuns, que tiveram um sucesso.
É isso. Agora você olha e fala: o caminho dele faz sentido para o que eu quero? Faz. Então eu vou escutá-lo. Vou fazer um curso dele para ver como é que é. Mas não colocá-lo ele num patamar, não olhar para ele como semideus. Que aí eu me coloco no erro e depois eu vou culpar ele por isso. Mas a culpa é minha. Eu que fui, ele me botou a arma na minha cabeça. Ele não foi lá em casa amarrar meus braços para comprar um curso dele. Eu que fui lá e dei meu cartão e comprei. Ah, mas ele me induziu. Miguel, ninguém mais é criança para ser induzido. Né? Então, assim, tem os falsos gurus, mas muitos deles, as próprias pessoas os colocaram lá e gostam de ser enganados também. Se voltarem no nosso episódio 4, se eu não estou enganado, o Fabrício trouxe a explicação da triangulação, né? Que é Sim. exatamente isso. Ó. Nós, né, o indivíduo, o profeta, o guru e Deus. Né? Que Deus é o quê? O nosso desejo de ascensão. Então, às vezes, para chegar nessa ascensão, para chegar lá em cima, né, nessa perfeição, no ideal, no desejo, muitas pessoas precisam desse guru, desse profeta, desse Messias, que vai levar o caminho da salvação, do brilho da fortuna. É exatamente isso que o Anderson trouxe. Cara, não tem, sabe? Claro que talvez facilite o caminho, talvez, que é o que, querendo ou não, é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente facilita o caminho para quem nos procura com alguma queixa. E é exatamente isso, que todo mundo tem uma queixa, todo mundo precisa de um apoio para conseguir dar o próximo passo. Porque às vezes o negócio trava. E aí precisa de um empurrãozinho, de um apoio, de uma indicação, né? De algo para dar uma clareada e abrir um pouco a visão do indivíduo. Que isso se conecta com a questão da ambiência e todas essas questões. Então, o que a gente está trazendo aqui, de forma alguma, a gente está invalidando que isso traga, que isso ajude as pessoas. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Vamos deixar isso bem claro, porque sempre aparece um desavisado que fala: não, mas eu sou o fulano que eu fiz o programa XYZ, tive sucesso. Cara, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui para tomar cuidado com as falsas promessas, com a fé cega, com sair acreditando em qualquer coisa. Questione, foi igual o Anderson trouxe aqui de forma brilhante. Pô, esse cara aqui já ajudou um monte de gente. Pô, será que eu tenho condição? Vou lá numa palestra dele, vou assiste alguma coisa, dá uma olhada, questiona, começa a fazer sentido, porque a gente sabe que tem muitos deles pessoas bem comuns que atingiram um sucesso gigantesco e é mérito deles. E é mérito deles porque eles fizeram o que precisava ser feito e tiveram sucesso. E conseguem ajudar muitas pessoas. É para todo mundo? Não. E hoje Não é mesmo, para todo mundo. falando nisso, hoje mesmo, minha esposa estava procurando, né, nos últimos dias já, ela vem procurando alguém para prestar um serviço para ela. Ela pegou uma indicação de uma amiga, entrou em contato, e aí o cara, né, disse: não, não, teu problema é X. Ela disse: tá, e como é que tu vai resolver o meu problema X? Né? Não, tu tem que fazer tal coisa. Ah, tá. E quanto? Ah, não, é tantos mil. Ah, não, mas para ti eu te dou um desconto de 50%. Cara, aí nessa hora, minha esposa ficou meio assim, né? Ele pediu: tá, beleza, e tu tem ali um portfólio dos teus clientes para, né, eu dar uma olhada. Cara, nessa hora a criatura fugiu, ficou braba e fugiu da conversa, né? E, cara, tem dois pontos que chamaram muito a atenção, né? Um é desconto de 50% no serviço que tu está prestando.
Então, ou tu tá superfaturando algo, Metade do esperando que. dobro? É isso aí. Esperando que algum pato pague, né? Ou senão é aquela coisa do, peraí, qual é a qualidade do teu serviço que tu dá um desconto de 50%, né? E o outro ponto é exatamente isso, tu promete algo e tá, tu tem alguém aí que possa comprovar a tua promessa? Já serviu para alguém essa tua indicação, essa tua dica, né? E é exatamente isso, do isso acontece todo dia, né? E o que tu precisa estar é preparado para isso, para fazer a pergunta certa. Isso, Sim. é esse o ponto. Questione, questione tudo que for muito fácil, porque o imediatismo das redes sociais e da vida como ela é hoje, que tudo a gente consegue com um clique, a inteligência artificial traz as respostas muito rápidas, na maioria delas vem tudo bagunçado. Se você não tem o mínimo de conhecimento, você, né, você mergulha no asfalto, né? Ou seja, não tinha água ali e você acreditou que tinha e se dá mal. Então, as pessoas estão com esse imediatismo, então qualquer um que chega e diga assim, não, vem aqui comigo que no final de semana eu vou resolver todos os problemas da sua vida. Cara, não é bem assim. Ele pode ser um primeiro passo. Eu fiz vários cursos que foram imersões de final de semana. Sim, eu fiz. Mas foram os primeiros passos para uma grande jornada que eu até hoje estou nessa jornada e continuo ela, porque não só fazendo o meu trabalho de autoevolução, como também continuo estudando para poder trazer ainda mais conteúdo e mais ferramentas para as pessoas que me procuram. Então, você colocar numa caixinha, né, ou encapsular algo dizendo que não, faz só isso aqui, que isso aqui vai resolver todo o seu problema. Cara, duvide. Duvide. Sabe, Agora, Robson, dizer que eu, aquilo vai iniciar uma jornada, aí ok, aí é legal. eu faço uma analogia com o meu atendimento, tá? Até com as coisas que eu trabalho. Que é uma, que é um dos pontos do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Eu falo que o terapeuta ou o facilitador, ele é igual Gandalf. Gandalf não ensinou Frodo o trajeto até ao vulcão para ele jogar o anel. Gandalf não pegou e ensinou ele tudo o que ele precisava para fazer. Pelo contrário, Gandalf ajudou ele a dar o primeiro passo. O primeiro. Depois disso, os dois não se encontraram mais durante o filme inteiro. Se encontraram, não mentir, no primeiro filme se encontraram no final. E depois sumiram o jogo. Por quê? Primeiro, que toda jornada, ela não é fácil. Não existe jornada fácil. Tem pessoas que têm uma jornada um pouco mais leve, tem pessoas que têm uma jornada um pouco mais pesada. Tudo vai depender de vários fatores, né? Mas o que eu digo é assim, quando a gente vai buscar um curso, um, um algo para mudarmos de vida, entenda que boa parte deles são só starts, são só um empurrãozinho para você dar o primeiro passo. Não para resolver sua vida. É o primeiro passo. Pode ser que de repente você faça um curso e você não goste, você achou o curso horrível, mas esse curso te abriu a possibilidade de dar um passo para um outro curso muito melhor, que te deu a possibilidade de dar um passo muito maior na tua carreira, ou seja, aquele ruim abriu teus olhos para um curso melhor, para uma possibilidade melhor. Então, assim, não, Uhum. tudo isso que a gente vê não é, não busque o imediatismo, não busque o resultado rápido, não busque a riqueza, a abundância do dia para a noite. Busque o primeiro passo, como o Robson trouxe. Fui no final de semana e fiz uma imersão de um final de semana. E essa imersão empurrou ele para uma jornada. Como Gandalf foi lá, buscou o Frodo, pegou o Frodo e falou: tá aqui, ó, o anel tá aqui, vai. Foi. E a jornada quem fez foi ele. E a tua jornada que vai fazer é você. Então, colocar a responsabilidade na tua jornada, do teu propósito, na mão de outra pessoa,
assim, eu tenho dois caminhos. Ou é ingenuidade demais, ou é uma preguiça absurda. Mas aí nessa jornada tem um ponto que eu quero que a gente fale, que a gente coloque aqui, né, para quem está nos assistindo. E nessa fala, nesse texto da Cynthia Chagas, ela deu uma pesada de mão na questão do relacionamento, do casamento e do posicionamento masculino. E nessa jornada em que a gente busca evoluir, cara, se a gente tem alguém do lado, alguém que dá suporte, alguém que quer crescer junto, né? Tanto o homem quanto mulher, cara, a jornada vai ser mais fácil, vai facilitar o caminho, vai ser duas cabeças pensando, vai ser quatro mãos fazendo, né? E tanto o homem quanto a mulher eles se dão apoio, cada um na sua energia, cada um na sua posição. E o homem, o masculino, né, ele, por mais forte, por mais agressivo que seja, um homem bem equilibrado, com agressividade direcionada, ele não vai ser isso tudo que ela fala. Muito pelo contrário. Ele vai dar o apoio para a mulher, ele vai na frente abrindo caminho. Ele vai na frente sendo o escudo que vai tomar porrada primeiro, né? Porque na fala dela que o Robson trouxe aqui para vocês no começo do nosso episódio, né? E agora eu confesso que memória, ainda mais memória auditiva, é péssima, né? Então, assim, eu não vou saber ao certo o que ela falou e o que o Robson leu. Eu lembro por alto. Mas é exatamente isso, do cara, não é por aí. O homem não é agressivo, o homem não é aquela agressividade, não é aquela coisa do não, o homem faz e a mulher diz amém. Não, não é assim que funciona. Isso acontece num relacionamento disfuncional, porque num relacionamento funcional não é assim. É muito pelo contrário, é o homem que diz amém. É Porque é aquela uma velha construção. brincadeira. É um time. Na verdade, é um time, é uma dupla, né, jogando o jogo da vida em conjunto. E não é um para vencer o outro. É para vencer os desafios que surgem naquele relacionamento. E agora sim, a pergunta é, a gente sabe, né, houve questão, né, de relacionamento aí que a gente sabe muito complicado, porque a agressão contra a mulher é algo que, né, mulher, criança, idoso é algo que assim a gente não precisa nem mencionar, porque isso não faz o menor sentido. Ponto. Isso só para a gente deixar bem claro. Agora, o ponto que a gente tem sempre que fazer 50% do que deu certo e 50% do que deu errado em qualquer relacionamento profissional, pessoal, seja do que for. 50% do que deu certo e 50% do que deu errado é de cada um. Aí a grande pergunta que tem que se fazer é: por que que eu me conectei com essa situação? Principalmente se eu me conectei com a situação mais de uma vez. É aí que está Porque o está se ponto. repetindo esse padrão. Se você está repetindo o padrão, a pergunta é: por que você está repetindo o padrão? O que que está aí? Qual que é o programa que está rodando aí em background que está fazendo com que você se conecte a essa situação continuamente e você ainda não se deu conta? Essa semana mesmo eu vi um vídeo na internet que era, né, o cara e a mulher.
E aí, então a mulher ela era solteira e fazia e tinha questões de relacionamento. E aí o cara perguntou para ela, tá, e aí o que que é o homem, né? Como tu vê o homem? E aí a mulher disse exatamente isso. Ah, não, o homem é nojento, o homem é agressivo, o homem é abusivo, porque é aquela coisa do, é machista. Cara, se tu já tem essa visão, tu não vai conseguir achar um homem, tu não vai conseguir olhar para o homem e ver nele a força, o apoio, o suporte, a gentileza, a proteção, né? Que são dos dois lados da mesma moeda. Porque sim, o Sim. homem disfuncional ele vai ser agressivo. O homem equilibrado vai ser protetor. O homem disfuncional vai bater na mulher. O homem que está equilibrado, ele vai fazer tudo o que tiver no alcance para a mulher estar confortável e bem. Sim. Ontem eu e o Douglas, né, nós temos uma aula sobre o projeto que nós lançamos agora, o projeto Valkyries, que é um olhar para o feminino. E uma das coisas que eu trouxe, que a Valquíria é um braço de Odin, né? A Valquíria é um braço de Odin, Deus Odin. Por que que a Valquíria é tão importante? Porque a Valquíria é uma guerreira feminina, dentro do lugar feminino, que com a visão dela, ela enxerga os homens que morreram em batalha com bravura. E o que que ela faz com esses homens? Ela os ajudam a ascender até Valhalla, que é o lugar onde ficam os maiores guerreiros. Então, assim, eu usei essa analogia por quê? Porque o homem, para ele guerrear, para ele ir à frente, para ele lutar por algo, ele precisa ter alguém que identifique isso nele e que valorize isso nele. Outro homem? Não, a mulher. Então, assim, quando a mulher está no lugar dela, quando a mulher está no lugar de força dela, ela consegue enxergar muito mais coisas que o homem. Então, ela que vai ajudar o homem a ascender. Ela que vai, muitas vezes, clarear a visão dele para certas coisas, para certas direções, para que ele possa continuar a jornada ao desconhecido e ela daqui de trás dando suporte. Não que ela não possa também caminhar ao desconhecido, ela pode, a mulher tem essa liberdade. Mas o lugar de força dela é o apoio, é uma troca. Não existe maior ou menor, melhor ou pior. É troca, 50% de cada um. Então, para o homem ascender na vida, ele precisa ter uma mulher que enxerga essa força nele e dê a força para ele subir. E quando ele sobe, ela sobe junto. Vão ter momentos de troca? Vão, que ela vai ter que ir na frente, ele atrás? Vai. Mas você tem que entender que é a troca. Não existe melhor ou pior, não existe, ele é alfa. Não, não. É uma unidade. Nós nos tornamos, quando nos relacionamos, tornamos uma unidade. E aí o feminino e o masculino em equilíbrio, ambos ascendem. E isso tem uma força gigantesca, porque um dá força para o outro e eles se retroalimentam em direção ao crescimento mútuo. É esse é uma de uma riqueza gigantesca. É de uma riqueza gigantesca esse movimento quando ele é feito dessa forma. Porque o casal, quando ele começa a colocar uma força contra o outro, eles já estão, se a gente pensar em física, eles estão colocando um contra o outro e não na mesma direção, seguindo adiante. Fica uma tensão gigantesca e nada sai do lugar. Porque não é um contra o outro. Você tem que construir. Então, assim, pô, se um dentro do relacionamento é melhor naquele assunto, pô, então me orienta, me ajuda aí.
como que eu resolvo isso? Ah, beleza, pega a dica. E vice-versa, assim vai. A gente já falou em outros episódios aqui essa questão, né? Pô, se você chega, né, você tá trabalhando, você chega em casa e tal, trabalhou o dia inteiro, chega em casa, não sei o que, tem uma louça para lavar, cara, você vai lavar a louça porque você não é um objeto decorativo dentro da casa, porque é responsabilidade dela ou dele, seja lá o que for, a casa tem que funcionar. Eu tô trazendo um exemplo hipotético, seja lá o que for. Porque para nós, aqui nós homens, né, homens inteiros, o que a gente considera é que o quê? Essa coisa de que provar que mulher pode isso, pode aquilo, isso pra gente é algo que já foi passado. A mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser, a hora que ela quiser, onde ela quiser, ponto. Isso a gente não, nem traz isso para pauta mais, que isso é algo que já é ultrapassado. A gente entende que ainda existe em alguns lugares a dificuldade que a mulher não tem. A gente sabe que existe. O que a gente está querendo deixar claro aqui para quem nos assiste é que, para nós, a gente entende, a gente acredita e a gente sabe que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, onde ela quiser. Ponto. Então a gente não fica trazendo isso para pauta, porque né, só para a gente. Que muitas pessoas podem, de É, repente, estar chegando né, nesse vídeo aqui. Então a gente, volta e meia, precisa contextualizar para ficar claro para quem está nos assistindo. De que aqui, pô, são três homens, então é machista. Cara, aqui não tem machismo nenhum. A gente entende a dor. Entende a dor que de repente você passou por uma violência no seu relacionamento. Porque. Então, o que que a gente quer dizer aqui? Sim, a gente entende a sua dor. A gente entende a sua questão. Mas o ponto é: por que será que isso aconteceu? Que aí é onde está a sua grande força, que você tem o ponto de mudar esta realidade. Exatamente isso, né, Robson? Se tu, mulher, que chegou aqui, chegou até aqui nesse vídeo, tá aqui nos ouvindo, se por acaso tu se encaixa naquele perfil de que, meu marido é agressivo, o meu marido bate em mim, o meu marido, né? Ou daqui a pouco não foi o marido, isso aconteceu com um namorado, isso aconteceu com outro namorado, né? Olha para isso. O que te levou a chegar neste ponto mais de uma vez? A questão é, não é que todo homem é assim. É porque tu atrai este tipo de homem. E nós não estamos defendendo esse tipo de homem, muito pelo contrário. E muito menos culpando, né, Rogério? É legal até se deixar isso não, claro, porque quando a gente fala assim, a gente não está trazendo a culpa, a gente está trazendo a sua atenção para a repetição. Até porque sim, a culpa é sempre meio a meio, Exato, né? que foi o que a gente acabou de trazer aqui. Então, Talvez, talvez não seja meio a meio, talvez seja 70-30, 80-20, né? Mas cada um tem o seu percentual de culpa. É exatamente isso. Se tu, mulher, tá nesse personagem, nesse papel, nessa história, né? Olha para isso. Olha para isso e vê o que pode ser feito de diferente. sim. E sim, toma cuidado com os gurus da internet. Não, é isso que eu ia falar. A mesma coisa a Os mulher que gurus da sofre esquina isso, também. a mesma coisa para as mulheres. Essa dica, né, não é só para as mulheres, é para qualquer um também que já caiu mais de uma vez em papo de guru, sim, que está comprando o curso, compra o curso, se ferra, se estrepa, fala, esse não serve, e compra de outro pior. Então, você está buscando o quê? Quem você quer ter? Você está buscando o quê? Para quem você está buscando o quê? Isso que você está fazendo. Quem que você quer que te veja? Ou por que que você atrai esses tipos de assuntos e caras e mulheres ou caras, enfim, gurus na sua vida? Então, esse mesmo questionamento tem que ser feito para essas pessoas que também compram tudo isso e seguem pessoas assim. por que que Por que que você eu preciso continua. seguir um guru? Exato, Anderson. E, né, aquela pergunta, por que que eu continuo mergulhando em pires, achando que é uma piscina de 4 metros de profundidade?
Sabe o que eu achei engraçado? Porque se a gente parar para olhar para Jesus, Jesus não pediu para ninguém seguir ele. Ninguém. Ele simplesmente, as pessoas foram atrás dele e não foi todo mundo. Se a gente falar, quem andava com ele mesmo junto eram 12. E ainda um foi cagueta ainda, foi traidor. Então assim, é, mas se você olhar, se a gente pegar a história de Jesus, que foi um dos maiores ícones que a gente tem na parte religiosa, Guru. ele não foi guru, cara. Isso que é engraçado, ele não foi guru. Porque ele nunca se intitulou assim, nunca pediu pra ninguém seguir ele, pra acreditar nele. Ele só fazia a jornada dele. E a jornada dele foi pesada, não foi leve. Mas ele só seguiu a jornada dele. Foi o Foucault trouxe aqui pra gente no episódio 4, né? A jornada dele. Então as pessoas que seguiam foi porque enxergaram um propósito na jornada dele e seguiram essa mesma jornada. Então cada um se questionou ali. Você pode ver que todos eles tiveram dúvidas. Todos eles questionaram Jesus. Todos eles se questionaram. E aí a resposta vinha para seguir em frente. Agora, se aqueles 12 que estavam ao lado de Jesus questionavam e se questionavam, porque você que segue qualquer guru aí não vai se questionar, não vai questionar o cara. Não, e The Chosen, né? The Chosen né, uma releitura que ela assim é bem bacana de assistir para quem, né, não leu profundamente isso. Então ela ilustra bastante isso e ele até fala assim, ó, se você quiser larga tudo e me segue. Era o que ele dizia, ou seja, era o livre-arbítrio. Ele respeitava, se você quiser larga tudo aí e me segue. Pô, mas peraí, né? Então os caras se questionavam, por quê? Porque era muito diferente. Até mesmo essa questão de você deixar o outro pensar e questionar sobre. Porque tudo é arquitetado para te dar, primeiro, para te dar aquela sensação assim de escassez. Não, ó, vagas limitadas, as últimas 3 vagas, se você não fechar agora, nunca mais. Não, é só hoje até as 23h59, se não, né, o seu computador explode. Então, assim, sabe, aquelas coisas assim que são as ferramentas que existem de persuasão. Os gatilhos, você dispara um monte de gatilho nas pessoas e depois fala assim, ó, mas você tem que fechar hoje. Foi o que a gente comentou lá no começo, né? Que são as técnicas de alto impacto e as frases prontas, os gatilhos que vão atingir a tua dor. Porque É pelo a gente exatamente conhece, isso. né? Quando você pega essas imersões, né, de forma bem resumida, o que ela vai fazer? Ela vai te levar num estado de estresse elevado, uma sensação de grupo, porque daí tá todo mundo fala assim, pô, tá todo mundo, entre aspas, ferrado, vou usar até uma palavra mais ferrado igual a minha aqui, então você faz um movimento de grupo, e com isso você se sente pertencente, e isso cria um vínculo. E por você estar com estado de é, estado alterado de consciência, bem alterado de consciência, você realmente você ressignifica um monte de coisa. Faz parte do processo. É assim a jornada. Então, por isso que pode ser sim um primeiro movimento. Um primeiro movimento, com certeza. Agora, se vender como sendo a solução da sua vida, aí tem a dúvida. Aí tem a dúvida. Porque, primeiro, como que o cara sabe que qual é o seu problema para dizer que usar esse jargão para todo mundo? Então, o Roger, que Jesus voltou, ele voltou fisioterapeuta e constelador. Aí, ó, Roger, cura todas as dores aí. Meu contato! Contato, @Roger Valduga. Chame no Arroba Roger direct. Maldo. Vulgo Jesus. É, vulgo Jesus. O Doutor Estranho, Jesus não. Nossa, tu trouxe um ponto, Robson, que querendo ou não também é válido, né? Que é o pertencer a um grupo.
Porque às vezes é exatamente isso, com quem tu anda andando? Com Sei. quem é que tá do teu lado? E aí, agora eu já não tô mais falando de casamento, de relacionamento. Tô falando de amizade, tô Ambiência. falando de parceria, tô falando de sócio, de colega. É exatamente isso, né? E aí sim, tem grupos que vão te levar para o crescimento, né? Para ampliação da consciência, tu vai abrir a tua Isso. consciência, tu vai aprender coisas, tu vai crescer tanto na parte, né, de conhecimento quanto de conhecimento em todas as áreas. Então, sim, tem alguns grupos que são válidos participar, que Sensacionais, vão te dar. inclusive. Então, às vezes precisa, inclusive, olhar para isso, né? Qual é o grupo de pessoas que tu tá? Por que é que tu tá procurando essas mágicas que vão te dar solução de um dia para o outro? E por que é que tu não tá caminhando com outros 11 ou 12, contando Jesus, né? Por por um trajeto longo, talvez seja um pouco penoso, mas que vai fazer tu evoluir. E aí também, a gente recapitulando lá do nosso episódio 4, né? Quando a gente falou que toda igreja é quando se juntam pessoas Três ou mais em pensando meu no nome, né? melhor. Sim. Exato. E aí, querendo ou não, é isso. A gente se junta aqui num grupo, onde a gente tem uma troca de ideias, né? Onde a gente expõe para vocês diferentes formas, diferentes pontos de vistas para isso, né? Para nós, como grupo, um grupo de três, um trio, que não deixa de ser um grupo, né? Que um dá o suporte para o outro, um traz uma frase, um traz um complemento de raciocínio, e nós três evoluímos, e se tu nos ouvir com um pouquinho de atenção, sim, a gente fala umas bobagens, né? Todo mundo. Sim, a gente faz uma piada aleatória. Sim, a gente exagera num exemplo. Mas se tu pegar a essência do que a gente está colocando aqui para vocês, né, vocês vão crescer junto com a gente. Com E certeza. dito Com certeza. isso, um por todos, todos por nenhum guru, porque aqui a gente não tem bola do cristal. Exato. Aqui a gente vai no conhecimento, experiência de vida e histórias vividas. Certo, senhores? Perfeito e não perfeito. Perfeitamente imperfeito. Sim, a evolução está no imperfeito. Senhores, mais uma vez um episódio sensacional. Fantástico estar com vocês e até a próxima. Valeu! Valeu! Fui.